Pronto. Então vamos para a nossa primeira questão. Qualquer coisa aí, qualquer áudio vazando, vocês avisam, porque às vezes não chega para mim, mas acaba atrapalhando vocês. Aí é só avisar. A gente tenta regularizar. Primeira questão, fresquinha, né? Só no final que eu coloquei umas de concurso, porque tem umas bem interessantes. Mas aqui é mais a OAB mesmo, tem bastante questão da OAB sobre o tema. Primeira questão. O governador do estado Alfa propôs, perante o Supremo Tribunal Federal, ação declaratória de constitucionalidade. Ó, uma ação desse tipo aqui, ela tenta, colocar uma pá de cal em algum tipo de situação onde estão desrespeitando alguma lei, né? Tipo, não estão aplicando determinada lei. Aí está tendo aquela divergência jurídica em vários tribunais, juízes e tudo mais. Aí eles tentam acalmar o exame. Embora acalmar o exame desse pessoal, embora entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade para o STF dizer, olha, essa lei é constitucional. Isso é constitucional. Eu acho que eu já dei até o bizu da questão. Então, bora lá. Ação declaratória com pedido de tutela cautelar de urgência. Isso aqui pode ter, ó. Isso aqui são coisas que a gente já aprende em relação até a peça, né? Vai ter uma tutela, na hora que for fazer uma peça dessa aqui na segunda fase, o cara já sabe que tem tutela. Tutela para ver confirmada o quê? A legitimidade jurídico-constitucional de dispositivos da Constituição Estadual. O que foi que eu falei agora? De ação declaratória para dizer que determinada lei de fato é constitucional e está de acordo com a Constituição Federal, etc, etc. O que eu usei? Lei. O que eu falei? Lei. E ele está entrando com uma ação declaratória para dizer que Constituição Estadual tem legitimidade jurídico-constitucional. Já achamos um erro nisso aqui? Tá com cara de que sim. Então, bora lá. Isto em razão da recalcitrância de alguns órgãos jurisdicionais na sua observância. Recalcitrância é justamente a ideia de não estar respeitando, não estar aplicando, entendeu? Então, bora lá. Foi requerida a medida cautelar. Já dei a informação principal. A ação declaratória é para dizer que determinada lei ou ato normativo federal está de acordo com a Constituição, entendeu? Sendo assim, letra A. A ADC pode ser conhecida e provida pelo STF para que venha a ser declarada a constitucionalidade do dispositivo dessa Constituição? Certo ou errado? Errado. Acabei de explicar. ADC é para lei ou ato normativo federal. Lei ou ato normativo federal. A Constituição é clara, ela não fala nada sobre declarar determinada Constituição estadual de acordo com o ordenamento jurídico constitucional. Não é nada disso. Então, letra A, ó, tchau. Tudo que falar de Constituição aqui ou que vai ser provido está errado. Letra B, embora a DC proposta pelo governador possa ser conhecida e julgada, revela-se incabível o deferimento da tutela. Indeferir a tutela, mas ainda assim ele está dizendo o quê? Que ela pode ser proposta, entendeu? Embora possa ser proposta. Errado. Não pode. Letra C. Admissibilidade. Admissibilidade. Quando ele fala admissibilidade, ele está dizendo que ela vai ser recebida. Entendeu? Aí ele usa aqui o prescinde. Dispensa, prescindir, dispensar. Dispensa a existência do requisito da controvérsia judicial relevante. É errado, até se fosse numa situação verídica, estaria errado, porque é imprescindível. Tem que ter essa controvérsia judicial relevante quando se trata da ADC ou ADI. Então, errado em 2 pontos. Aí vem letra D. Essa ADC bem aí não consubstancia a via adequada, a análise da pretensão formulada, uma vez que a Constituição do Estado não pode ser objeto de controle em tal modalidade de ação abstrata de constitucionalidade. Por quê?
Porque o objeto de ADI é lei federal ou ato normativo federal, e não Constituição estadual. Tranquilo? Perceber aqui, questão fácil em tese, né? Fácil para quem sabe o básico. Eu preciso de muito para acertar isso aqui? Não, eu preciso do básico. É o básico lá do 103, ó. 103 da Constituição. Ó, esse aqui é o básico. Esse básico bem aqui, ó. Isso, ó. Primeiro ponto, ADI. Ação direta de inconstitucionalidade. O que pode ser objeto dessa ação? Lei federal e estadual. ADC, lei federal. Deixa eu completar aqui, né? O ato normativo federal. Entendeu? Bom, só isso. Base, Constituição. Onde é que está essa informação disso e disso? Na Constituição. Está bem aqui. Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Só isso. Isso aqui é base, ó. Eu dominei essa base aqui, ó. O cara consegue responder um monte de questão, principalmente essa aqui da última prova. Que talvez muita gente errou. Beleza? É a base. Vocês sabem dessa informação de que a gente tem que dominar a base desde o ensino fundamental, quando a gente vai aprender as 4 operações. Se eu não sei somar, dividir, subtrair, multiplicar, como é que eu vou aprender a responder uma expressão algébrica, que é mais difícil, que envolve letra, etc. Não vai, meu filho, não vai para lugar nenhum. A mesma coisa no direito. Tu não sabe a base, como é que tu quer aprender, como é que tu quer entender quando é que é cabível um recurso especial, um recurso extraordinário? Não vai. Segunda, em março de 2017, vão prestando atenção, que daqui para o final vocês já aprenderam muita coisa. Só liberar aqui para o pessoal. Emanuel, Rony Edson. Em março de 2017, o STF, em decisão definitiva de mérito, proferida no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade. Aí vem o padrão, né? Eficácia contra todos, efeito vinculante. O que eles fizeram? Declarou que a lei federal que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja é constitucional. Esse é o papel da ação declaratória. Desde que respeitados os limites e parâmetros técnicos estabelecidos pela Anvisa. Vamos lá. Inconformados com essa decisão, os congressistas do partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados visando proibir em todo o território nacional o uso do referido agrotóxico e, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Por que ele colocou derrubar, entre aspas? Porque, de fato, não vai derrubar no sentido de derrubar entrando com uma outra ação, etc. Aqui, ele está usando, é uma artimanha, entendeu? Se eu proíbo o uso, o que vai acontecer? Uma inviabilidade da lei, que tem como condicionante respeitar os limites, etc, etc. Aqui, por isso que ele colocou, entre aspas, aqui, ó. Isso aqui é jogada política. Então, entendo, bora lá. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Vamos lá. Diante da hipótese narrada, assinala a afirmativa correta. O que a questão quer tratar? Ela quer tratar dos efeitos das ações de controle concentrado. Quando ele fala efeito contra todos, efeito vinculante, esse todos aqui, ó, é uma palavra absoluta. Só no sentido dela, mas não aqui. Aqui ela não tem essa ideia absoluta, quando ele fala eficácia contra todos, efeito vinculante. Não tem, porque a gente tem exceções, entendeu? Então, bora lá. Em relação a essa superação legislativa, deixa eu só liberar aqui, Rafael. Letra A. A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do STF no âmbito de uma ação declaratória deve ser feita pela via da emenda constitucional, ou seja, como fruto da atuação do poder constituinte derivado reformador. Só assim que pode ocorrer uma superação legislativa
Não. É isso? Sendo assim, a gente pode descartar a letra A? Pode descartar a letra A. A gente tem outras formas de superação legislativa, inclusive essas que é jogada política. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segurança, em controle prévio de... Aí ele já falou aqui um monte de loucura, né? Vamos lá. Letra B. Vai chegar no ponto que eu vou explicar para vocês o X dessa questão. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações declaratórias não vinculam o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, isso aqui é verdade. Ele está querendo dizer o seguinte, que essas decisões lá em ADC, em ADI e etc., elas não vinculam o Legislativo, nossa função típica. Qual é a função típica do Legislativo? Criar leis, né? É o legislar e também fiscalizar. Então, o que está querendo dizer é o seguinte, por mais que o STF tenha dito, ó, isso, até se disser que determinada lei é inconstitucional, isso não impede do legislativo criar outro projeto de lei com objeto idêntico, não impede. Aí vamos ver aqui se tem algum erro na frente. A Constituição de 1988 veda a rediscussão da temática já analisada. Ó, tá aqui o erro. Não veda, é o que eu acabei de falar, né? Pode Em outra criar sessão. um novo projeto de lei com o mesmo, não tem problema nenhum. Então, bora lá. Vamos atrás aqui da C. Nova sessão legislativa, né, professor? Oi? É em nova sessão legislativa que pode criar, pode Não é rediscutir. não é nem nesse sentido aí não, entendeu? Não é nem nesse sentido. Ele está falando no sentido do seguinte, o STF diz que lei X é inconstitucional, pronto. Aí eles vão lá, criam um novo projeto, apresentam o projeto, votação, tudo mais, aí aprova. Por mais que o objeto seja idêntico, entendeu? É isso que ele está querendo trazer. Ele não tá querendo trazer a ideia de um projeto de lei que não foi para frente, né? E não pode ser rediscutido naquela sessão. Não é isso, não. Aqui já envolve a questão de STF fazendo controle de constitucionalidade. Letra C. Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em sede de controle concentrado gozam de eficácia contra todos efeito vinculante, beleza, a gente sabe que tem exceções. Não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse questão já pacificada. Já repetir de novo. Claro que pode, não tem problema nenhum. Aprenda, não tem problema nenhum. Sobrou letra D. Se não for letra D, a gente vai inventar uma letra E aqui já já. O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, no controle de constitucionalidade. De modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará a superação ou reação legislativa da jurisprudência. Essas reações legislativas, elas têm um nome. Se bem que esse aqui entra no exemplo, tem um outro exemplo bem mais sagaz, mas tem um nome, a gente chama de efeito backlash. Entendeu? Não sei se já ouviram falar nesse efeito backlash, mas ultimamente eu encontrei ele em questões mais recentes. Tranquilo? Sendo assim, não é porque o STF disse, né, que era inconstitucional determinada lei, etc., que o legislativo não vai mais tratar nesse tema, desse assunto. Errado, não fica vinculado. O próprio STF também não fica vinculado. Isso aí é para evitar o que a gente chama de fossilização constitucional. É uma expressão que o ministro usou. Esqueci o nome do ministro, mas eu botei o nome desse ministro por aqui. Cadê o nome desse danado? Não está aqui, não. Acho que eu tirei. Mas teve um ministro em específico que usou essa expressão, fossilização constitucional. Também não faria sentido, né? Já que o direito é dinâmico, ele vai mudando, vai evoluindo, etc.
De vez em quando a gente tem uns retrocessos. A gente tem proteção ao retrocesso, mas de vez em quando tem uns retrocessos aí meio estranho, meio duvidoso. Espera aí, rapidinho, bora. Terceira. Numerosas decisões, ó. Isso aqui, ó, o cara aprende até identificação de peça. Deixa eu ver se aqui trata desse tema. Ó, numerosas decisões contrariando portarias de órgãos ambientais e de comércio exterior concederam autorização para que sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Então, beleza. As decisões judiciais estão fazendo o quê? Contrariando, né, portaria ambiental e tudo mais. Diante disso, o presidente ingressa com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, sustentando que tais decisões judiciais autorizativas da importação de pneus usados teriam afrontado o preceito fundamental. Ele trouxe um elemento X aqui, né? 2. Representado pelo direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Será se ele está correto em utilizar a DPF? Para quem não sabe, dentro das ações de controle concentrado, a DPF é aquela que a gente utiliza por último, quando a gente não consegue encaixar nenhuma das outras. Não conseguir encaixar uma DI, nem nada disso, aí só resta quem? Só resta a DPF. Quando a gente consegue fazer todo esse encaixe, aí fica fácil. Ah, é mesmo, é a DPF, então não tem problema nenhum. Então, bora lá. A gente já sabe que o enunciado está correto. A gente tem que aprender a fazer isso. No enunciado encontra erro. Tem erro. Então, tudo que for o contrário do erro, a gente vai eliminando. A gente consegue fazer muitas eliminações. Aqui não, aqui tá corretinho. Aí vem letra A. A partir do caso narrado, assinala a afirmativa correta. Vou ver bem aqui, ó. Deixa eu ver se dá certo o que eu falei. Como está correto, o que diz que não está correto, a gente faz o quê? Ó, a DPF não se presta a impugnar decisões judiciais, pois seu objeto está distrito às leis ou atos normativos federais. O que está distrito a leis e ato normativo federal ou estadual são as ADIs e as ADCs. Entendeu? Letra B de bola. A DPF tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. Ele trouxe essa expressão lá no enunciado. Resultante de ato do poder público, ainda que de efeitos concretos ou singulares. Aí ele traz aqui a conclusão, né? Logo, pode impugnar decisões judiciais que violem, repetir, preceitos fundamentais, desde que observada, tá aqui, matou. Desde que observada a subsidiariedade do seu uso. Ou seja, não consegui encaixar as outras ações, só sobrou a DPF, então é tu mesmo, minha filha. E tchau. Gabarito, letra B de bola. Fica rápido quando o cara entende o enunciado logo. Essas questões da OAB, tem gente que reclama muito, né? Ah, questão difícil, não sei o quê. Mas, se vocês pararem para pegar uma prova de concurso e uma prova da OAB, vocês vão ver que nas provas de concurso tem muita questão curtinha, né? Tem questões longas, mas tem muita questão curta. Essas questões curtas, que não tem caso hipotético, elas são piores. Elas exigem muito mais conhecimento do candidato. Principalmente conhecimento decorado. Aí, letra C. Embora as decisões judiciais possam ser impugnadas, a alegada violação do direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não se insere no conceito de preceito fundamental. Aí já tá negando, né? A gente já pegou a primeira ideia, o que vier negando a gente corta. Aqui, ó. A DPF não pode ser admitida. É errado. Aí ele vem dizer que o presidente não tem legitimidade. Tem sim. Como eu falei, ainda conta dificuldade. Vai lá no YouTube, com um pouco de aula. É só ter paciência para assistir, né? Ou coloca, o que mais tem gente que não estuda mesmo assim, dizendo que não tem material, não sei, deve ser uma preguiça. Ou
um encosto muito grande. Mas coloca no Google normal. Controle de constitucionalidade. Ele vai te jogar os links mais atuais. Aí tu vai encontrar um monte de coisa para tu sair lendo. Uns vem muito aprofundado, aí tu pula logo para a parte mais importante. Geralmente tem aquelas introduções, não sei o que e tal. Parecendo uma monografia, pula logo para a parte importante. Quarta questão. O estado alfa, em 2018, promulgou em 2018 lei estadual. Ó, as questões de segunda fase, elas vêm nesse padrão aqui, ó. Promulgou lei estadual, concedendo unilateralmente, o Estado concedeu de forma unilateral isenção sobre tributo incidente e operações relativas à circulação interestadual de mercadorias, ou seja, ICMS. Vocês sabiam que uma possível isenção de ICMS, ela não pode ser dada de forma unilateral, tem que ter a participação dos outros estados? Tem que ter a participação, é para evitar uma guerra fiscal, entendeu? Porque senão nem todo mundo ia ter estado colocando muito abaixo do outro, e isso ia atrair empresa, ia dar uma loucura. Na verdade, eu acho que é a história dessa questão. O estado alfa, vai lá, com isso, ó, tá aqui, ó, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem. A lei do estado X, no entanto, contraria a norma da Constituição, que dispõe caber a lei complementar. Ó, a gente está diante aqui de uma inconstitucionalidade formal. Ó, então, bora lá. A Constituição da República diz, ó, é o seguinte, isso aí é matéria de lei complementar, concessão de incentivos, isenções e benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante deliberação dos demais estados, incluindo Distrito Federal. Então, bora lá. Questão já falou, né? Lei estadual, contrariando a Constituição. E aí que a gente vai fazer? Ação direta de inconstitucionalidade. Só que aqui é o seguinte, ele vai querer envolver uma outra temática. Em razão da lei estadual X, o estado beta, ele envolveu o outro estado da federação, conhecido pelo automobilismo, sofrerá drásticas perdas em razão da redução na arrecadação tributária, com a evasão de indústrias, entendeu? É o que eu falei, né? Uma guerra aqui fiscal, etc. O que a questão vai querer saber? Ela vai envolver legitimados para propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Quem é que tem interesse em ver essa declaração de inconstitucionalidade? O Estado que promulgou a lei ou o Estado que está sendo afetado? O Estado que está sendo afetado. Entendeu? Aí a questão vai querer saber, será se tu, candidato, sabe que o governador do estado que está sendo afetado é um dos legitimados, ele é legitimado para propor uma ADI contra a lei estadual de outro estado? Via de regra, não. Só se aquela lei tiver tendo algum reflexo no estado dele. E aqui está tendo? Tá. Tá. Uma das coisas também que o legitimado aqui para propor a ADI tem que saber não, né? O candidato tem que saber sobre esses legitimados, é que a gente tem os legitimados universais e tem os legitimados especiais. Os legitimados universais, eles não precisam demonstrar pertinência temática da lei que ele quer dizer que é inconstitucional, ou que é constitucional, ele não precisa. E o Agora, governador é especial. o legitimado especial tem que demonstrar, e já ficou claro aqui que tem uma pertinência temática. Pronto, tá aí, já falei o necessário. Diante do caso narrado, com base na ordem jurídico-constitucional vigente, assinala a afirmativa correta. Aí vem lá. O governador do estado beta não tem legitimidade. Tem ou não tem? Tem. Entendeu? Por quê? Porque a gente está vendo que a lei do estado, outro estado lá, né? Porque tem pertinência temática. Está tendo reflexo no estado beta. Então não vai ter problema nenhum.
Letra B de bola. A legitimidade do governador restringe-se à possibilidade de propor perante o respectivo tribunal representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual. Ele está querendo dizer que ele não pode propor uma ADI lá para o STF. Errado. Letra C. A legitimidade ativa do governador para a ação direta de inconstitucionalidade vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não pode impugnar ato normativo oriundo de outro Estado. Pode ser, desde que tenha o reflexo no Estado dele. Isso vai configurar a pertinência temática. Aí sobrou a A gente letra deve ter D. marcado isso. O governador do Estado beta é legitimado ativo para propor ação direta, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, provoca reflexos na economia do Estado beta. Gabarito, letra D. Pegou essas informações aqui, ó, pode vir qualquer outra nesse naipe aqui, mudando só os sujeitos, dá para acertar. Quinta, o STF, ó, parece até que já vai começar a aparecer questões repetidas assim, o tema, né? Questões primas. O Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito, profere em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional determinada lei. Pronto. Diz que lei X era inconstitucional. Meses após, o Estado, Sigma, após regular processo legislativo e sanção do governador, promulga a lei estadual. Com teor idêntico. Já falei isso hoje. Posso ou não posso? Quer dizer, o legislativo pode ou não pode? Pode. Pode. Entendeu? Não tem problema nenhum. Então, bora lá. A gente já pegou lá no início, eu falei isso. Já dá para responder aqui. Ó. Com base no ordenamento jurídico constitucional vigente, assinala a afirmativa correta. Letra A, B e C. Elas são grandes, né? As questões de controle são um pouquinho extensas. Na própria resposta. Dá uma olhada aí, A, B, C, vê se vocês conseguem acertar. Se não for nenhuma delas, é a letra D. Acharam? Ver se tem alguém aqui que não entrou, que tá mandando mensagem. Não, tá tudo ok. Letra C, né? Não sei, a letra D não apareceu ainda. Posso ler a D? Coloca a D pra gente ver. Vou colocar a D aqui. Peraí. É D ou não é? Eu acho Bem. que é a D. Bora lá, bora voltar. Parece que essa aqui que tem um errozinho. A gente vai já corrigir ela. Primeiro que eu falei, né? Não é porque a lei foi declarada inconstitucional que pode haver um novo projeto de lei com a mesma temática. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, bora lá. As decisões proferidas em sede de controle concentrado, como no caso da ação direta de inconstitucionalidade, gozam de efeito legal e não, a gente já sabe. E vinculam o poder legislativo, ó. Não vincula o poder legislativo. A gente já sabe isso. Não vincula o poder legislativo. Letra B. A norma editada pelo Estado, ao contrário, é a decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte, órgão de cúpula, etc., etc., já nasceu nula. Errado. A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de ação declaratória não possui efeito vinculante.
Calma. Quem que disse que ela não possui efeito vinculante? Ela possui efeito vinculante. Entendeu? Mas ela não vincula todo mundo. Dizer que ela não possui, ó, tá errado. Letra D. A referida decisão proferida pelo STF declarando a inconstitucionalidade da lei do Estado alfa apenas vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, mas não o Poder Legislativo em sua função típica de legislar. Entendeu? Não o Poder Legislativo em sua função típica de legislar. Logo, pode ser proposta uma nova ADI contra essa nova lei. Entendeu? Gabarito, letra D. Deixa eu ver isso aqui que tinha um E erro. Arthur, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Vai ser proposta uma nova ADI contra essa lei novamente. E se o Estado voltar a fazer uma lei, um projeto de lei novamente idêntico a essa que foi proposta ADI, vai parar onde essa situação? Não, enquanto tiver, tu tá querendo dizer, vamos supor, tem uma lei em discussão, né, sendo objeto de ADI, aí, novamente, um novo processo legislativo para criar uma outra lei de idêntico teor. É isso que tá querendo dizer, né? Não, Sim, sim, ser, sim. vai ser a mesma história, entendeu? Tu tá querendo saber se vai ficar tipo que suspense. Não, vai ser a mesma coisa. Porque vai chegar um ponto que, no caso, Fica tipo uma o repetição. o STF não vai dar, finalizar essa situação, entendeu? Não. O que pode acontecer, só que aí no caso não é ADI, não é ADI. Aqui o que poderia acontecer, eu acho que eu já vi uma questão assim, era a ideia do mandado de segurança, mas quem é legitimado para entrar com esse mandado de segurança é um do pessoal lá da própria casa, entendeu? Ou um deputado, ou um senador, ou se for a Assembleia Legislativa, um dos deputados, entendeu? Já vi uma situação parecida. Mas, via de regra, não, porque a gente tem uma independência das instâncias, entendeu? Agora, no caso aqui, como a gente viu, criou uma nova lei. Aí, o que, que pode acontecer? Por que, que ele deixa em aberto isso? Porque vamos supor que já teve uma mudança houve uma mudança dentro desse direito. Então, eles acham que agora, não, agora essa lei é constitucional, não tem nada de errado. Aí eles nem entram mais com a ADI, mas ele deixou bem que claro que pode. Ó. Pode ser proposta uma nova ADI em relação a essa nova lei. Beleza? Tem Beleza. algum áudio vazando aí? Não, né? Cuidado com o áudio aberto. Então, gabarito letra B. Pelo menos você já sabe que não tem problema nenhum propor uma nova lei, mesmo que seja idêntica à que foi declarada inconstitucional. Ah, tá aqui, ó. O ministro César Peluso, que usou essa expressão. Fossilização constitucional. Sexta, o chefe do Poder Executivo, olha aqui, ó, chefe do Poder Executivo do município, quem é o chefe do Poder Executivo do município? Prefeito. Mediante decisão administrativa, resolve estender aos servidores inativos o direito ao auxílio alimentação, contrariando o quê? Súmula vinculante do STF. Quando eu contrario súmula vinculante do STF, qual é a ação de controle concentrado que a gente pode se utilizar para combater esse ato do prefeito, etc. Qual é? É mandar de injunção, né? Não, mandado de injunção é para omissão legislativa. Legislativo, verdade. Aqui ele quer combater uma decisão que está decisão que está contrariando uma súmula vinculante do STF. A Reclamação. maioria das questões, se vocês encontrarem essa história de que tem alguém desrespeitando súmula vinculante, a primeira coisa que vocês vão procurar na resposta é o nome reclamação. É reclamação mesmo. Entendeu? Falou em desrespeitar a aplicação de súmula vinculante integralmente ou parcialmente, reclamação
ao STF. Porém, eu não posso fazer isso diretamente. Aqui não está falando, mas aqui tem uma questão, vai ter questão sobre isso. Porém, eu não posso fazer isso logo diretamente. Eu primeiro tenho que tentar resolver isso administrativamente. Entendeu? Uma decisão administrativa, do prefeito, seja lá quem for, o que eu vou fazer? Recurso administrativo. Faço o que eu tenho de fazer. Vou até na última instância lá dos recursos administrativos. Não consegui êxito, aí sim é que eu vou para o STF. Entendeu? Não vou logo diretamente, não, porque senão ia virar uma bagunça também. Porque o que tem de desrespeito à súmula no município, a gente vê demais. Por isso que eles colocaram essa observação, entendeu? Esse condicionamento. Primeiro resolve isso administrativamente. Se não resolver, não vai ser conhecido. Aqui ele Em não falou qual isso, seria mas... o recurso administrativo? Oi? Em qual seria o recurso administrativo cabível? Não, é só recurso administrativo. Não tem um... Ó, Alô? aprende uma coisa. Tudo que tu não souber nome em relação até à ação dentro do direito, vamos supor, tu não tem um nome certo. Sabe o que tu coloca? Não sei se tu já ouviu falar. A gente coloca recurso inominado. A gente não tem um nome. Ou ação inominada. Eu não tenho um nome certo para essa ação. Não tenho um nome X. E quando não tiver um nome X, recurso inominado. Que é o caso bem aqui. Pensa no nome que tu daria. Um recurso contra uma decisão do prefeito. Pensa no nome. Não vem um nome na cabeça assim. A gente coloca recurso inominado. Perfeito. Entendeu? Então, bora lá. Para assim surgir contra a situação apresentada, assinala a opção que indica a medida judicial que deve ser adotada. Aí ele vem aqui, ó, ação direta de inconstitucionalidade, mandado de injunção, reclamação, habeas data. Qual é a resposta? Reclamação. Reclamação constitucional. Questão veio seca, ela não veio elaborada, igual uma que tem lá pelo final, vocês vão ver que essa lá está elaborada. Essa aqui não. Mas deixou também fácil. Reclamação constitucional. Só falou reclamação somente na alternativa que é a resposta. Reclamação por quê? Para assegurar a autoridade de súmula vinculante do STF, que deve ser respeitada. Então, cuidado lá com as outras. Ó. Então, ó, isso aqui já ajuda, isso aqui é básico do básico, mas colocar na cabeça já ajuda. Eu só vou falar em habeas corpus quando tiver uma questão onde envolve a minha liberdade de locomoção. A minha liberdade de locomoção, ela já pode estar, o nome é até estranho, né? Já pode estar tolhida, já pode estar em evidência, já perdi minha liberdade de locomoção, habeas corpus, mas tem situações onde eu ainda não perdi, mas eu estou na iminência de perder, e também cabe habeas corpus, então eu tenho que conseguir visualizar isso no enunciado. Habeas data, liberdade de informação específica da pessoa. Mandado de segurança, direito líquido e certo, assegurado constitucionalmente ou por meio de lei ou algo do tipo. Mandado de injunção, omissão, falta de norma regulamentadora. Eu tenho o direito, mas eu preciso de uma lei regulamentando esse direito e essa lei nunca foi criada, mandado de injunção. Ação popular, fiscalização do poder público para combater moralidade administrativa, resguardar o patrimônio histórico e etc. A gente pegando esses básicos aí, a gente consegue já se salvar em muita questãozinha. Sétima, considera a seguinte situação hipotética. Decreto legislativo, presta atenção nisso. Decreto legislativo do Congresso Nacional susta ato do presidente, que exorbita dos limites da delegação legislativa concedida. Ó, já ouviram falar em lei delegada? Se o cara pega o cerne não, né? Se o cara pegar a semântica da palavra, delegada vem de delegar. Quando eu delego algo, eu estou querendo dizer que o que eu poderia fazer, eu mandei outra pessoa fazer. Uma lei delegada ao presidente significa dizer que ele solicitou isso para alguém, para quem for, Congresso, é só o Congresso. Deixa eu legislar sobre isso aqui. Tá bom, presidente, vai fazer, mas não extrapola, entendeu? Aí foi o que aconteceu aqui. Ele exorbitou dos limites que lhe foi concedido. Aí o Congresso, já que foi o Congresso que concedeu esse poder, ele disse, olha, bem que tu ultrapassou, então eu vou sustar bem aqui por meio de um decreto legislativo. Eu já vi questão de segunda fase em cima disso. Querendo saber como é que
qual o instrumento utilizado pelo Congresso para assustar um ato do presidente que exorbitou da delegação, etc. Insatisfeito com tal iniciativa, aí o presidente, insatisfeito, né, uma briga do executivo com o legislativo, aí ele faz o quê? E levando em consideração o sistema jurídico, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, o presidente pode fazer o quê? Aí que é a chave da questão. A questão, ó, depois que o cara aprende isso aqui, fica fácil. Porque, tipo, só precisa recapitular algumas coisas que a gente vê lá na Constitucional 1. A gente vai estudar o início, onde a gente vai aprender as espécies normativas primárias. Dentro das espécies normativas primárias, todas que fizerem parte desse rol, elas podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Entendeu? Todas as que fazem parte lá das normas primárias. Aí quem são elas? Emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medida provisória, o que mais? Decreto, agora cuidado, bem que está o segredo. Decreto. Qualquer decreto? Não. Decreto legislativo. Se vier uma questão trazendo isso aí e falar que foi um decreto regulamentar que está querendo, né, ser objeto de ADI, não pode. É decreto legislativo. E aqui é um decreto legislativo que o presidente vai querer atacar. Ele vai poder? Vai. Então, bora lá. Vamos ver aqui, né? Só tem que ler o início. Deflagrar o controle repressivo, já que ele quer afastar, repressivo, concentrado mediante uma arguição de descumprimento do preceito fundamental. Errado. Por quê? Porque a gente já viu que é um decreto legislativo, ele entra na ideia de norma primária, como se eu estivesse querendo atacar uma lei. Beleza? Então, não é esse negócio de ADPF aqui, coisa nenhuma. Aí ele fala bem, né? Pois não cabe ação direta de inconstitucionalidade de decreto. A gente sabe que cabe. D. Recorrer ao controle preventivo jurisdicional mediante o ajuizamento de um mandado de segurança. Não é isso. Eu quero atacar a legitimidade de uma lei. Letra C. Deflagrar o controle repressivo político mediante uma representação de representação. Já está até mudando o nome das coisas, né? A letra D, né? É letra D. Deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma ADI, uma vez que o decreto legislativo é um ato normativo primário. É isso aqui mesmo. Eles têm aquela ideia geralzona de lei, entendeu? Aí a gente coloca o que eu falei, decreto, leis delegadas ordinárias. Bora lá. Só colocar na cabeça essa ideia geral, né, professor? É só botar a ideia geral na cabeça, não tem segredo, não. Botou a ideia geral na cabeça, tá bem aqui, ó. Ato normativo primário. Bem aqui, ó, emenda, lei complementar ordinária, delegado, porque eles vão querer brincar onde? Eles vão querer brincar aqui, ó, no decreto. Eles vão querer colocar situações onde eles vão colocar decreto regulamentar, e decreto regulamentar é diferente de decreto legislativo. Resoluções também. Isso aqui pode fugir da cabeça, mas resoluções também. Oitavo. Vamos ver como é que tá aqui. Lei Federal, sancionada em 2012, 2022, né? É objeto de ADI. Tá aqui, ó. A gente já vai ficando mais esperto. Lei Federal, objeto de ADI. Proposta por quem? Partido político. A gente tem que saber, né, se o partido político é um dos legitimados para propor ADI. Só que ele tem que ter representação no Congresso Nacional. Então, beleza, ele disse que tem, então tá tudo ok. Então, encontramos... o referido diploma legal é declarado materialmente inconstitucional. Então, bora lá.
em março de 2014. Em outubro de 2016, membro da Câmara dos Deputados apresenta novo... Ó, aquela mesma história, aquela mesma história, né? Para cá a gente chama de mesma história, aquela mesma ladainha. Apresenta novo projeto de lei ordinária contendo regras e leis. A gente já sabe, né? A gente já sabe que pode, meu filho, pode, já fica fácil. Então, bora lá. Tomando por base o caso apresentado acima, vamos lá, com calma, com calma. Aí ele vai trazer aquela história, que a decisão do STF tem efeito vinculante e tudo mais. Aí a gente só vai ter que ler com cuidado e procurar o quê? Os erros. Não é isso? Então, bora lá. Letra A. A decisão proferida produz eficácia contra todos os efeitos vinculantes, relativamente aos órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Legislativo não entra. Inclusive, nessa a gente nem termina de ler, não perde tempo. Aprendam a confiar no taco de vocês. Letra B. Em observância ao precedente firmado na referida ação direta e etc., o plenário do STF pode, em sede de controle preventivo, obstar a votação do novo projeto. Obstar é impedir. Impedir a votação do novo projeto. Errado. Só porque contém regras idênticas às declaradas constitucionais? Errado. Não tem problema nenhum. Letra C. A decisão proferida pelo STF não vincula o legislativo. Certo. Ou o plenário do próprio tribunal, que é o próprio STF. Certo. Bora ver aqui, né? Logo, caso o novo projeto de lei venha a ser aprovado e sancionado, a Corte pode vir a declarar a constitucionalidade da nova lei. Peraí, tem uma coisa. Eu acho que agora que apareceu a questão que tentaram anular, mas não deu certo. Foi essa daqui. Agora, bora achar esse erro aqui da letra D. Peraí. Da letra D, não. Da letra C. Vamos ler aí. Em vez de declarar a constitucionalidade, declarava a inconstitucionalidade, né? Eu vi esse pedaço bem aqui, né? Eu vi esse pedaço bem aqui. O que ele está falando é de inconstitucionalidade, não de constitucionalidade. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Peraí. Logo, caso o projeto de lei venha a ser aprovado, né? Peraí, deixa eu voltar bem aqui. Ó. Ah, não, daria certo. Eu pensei que ele tinha colocado lei estadual, porque aí eu já ia dizer que estava, para fechar mesmo, que estava errada a letra C. Mas tem esse trecho aqui. Agora, presta atenção aqui na letra D. A decisão proferida pelo STF é ineficaz em relação a terceiros, porque o partido político com representação no Congresso Nacional não está elencado no rol. Não, na verdade, o gabarito é a letra C mesmo. Essa letra D é que está errada. Porque o partido político é sim, o gabarito é a letra C. Negócio de letra D, coisa nenhuma. Não tem nem como. Por mais que isso aqui, ó, por isso que eu subi. Por que eu subi aqui, ó? Porque quando ele fala aqui, ó, a Corte pode vir a declarar a constitucionalidade de nova lei. Quando ele fala isso bem aqui, aí eu subi para olhar uma coisa. O que ele fala aqui, ó. Lei federal. Por que eu subi para olhar isso aqui? Porque se fosse lei estadual, aí lei estadual ela não pode ser objeto de, vamos supor, uma ação declaratória para dizer que a lei é constitucional, entendeu? A ação declaratória de constitucionalidade é só contra a lei federal ou ato normativo federal. Por isso que eu subi lá em cima para olhar se ia bater ou não. Então, o gabarito é letra C de casa. Letra D está errada. Ineficaz em relação a terceiros, porque o partido político não está elencado no futebol. Está elencado, sim. Mas será se aí, Arthur? Mas foi essa questão assim, aqui, essa questão que ela ficou, porque ela criou essa confusão, entendeu? Ela criou essa confusão bem aí. Eu digo assim, quando essa parte bem que a Corte pode vir a declarar a constitucionalidade da nova lei, eu acho que já é depois que fizeram as devidas mudanças na lei anterior. Sim, mas aí, aqui, ó, quando ele fala isso,
ele traz a ideia implícita de que, ao invés de entrar agora com uma ação direta de inconstitucionalidade, eles vão entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade, entendeu? Beleza? Entendi. Essa que foi a confusão. Então, bora lá. Deixa eu subir aqui para mais outra. Nona. O Instituto da Súmula Vinculante, olha, já falou em súmula, a gente já pensa numa reclamação. Aos poucos vai tendo suas características cristalizadas a partir da interpretação dos seus contornos constitucionais pela jurisprudência do STF. Considerando a importância assumida pelo Instituto, determinada associação de classe procura seu advogado e solicita esclarecimentos a respeito dos legitimados a requerer edição de súmula vinculante. Isso aqui eu vi, apareceu muito, esse assunto bem aqui envolvendo legitimados, apareceu muito em questões atuais. Isso aqui é de 2016. Beleza. Então ele quer saber quem são os legitimados para a edição de súmula vinculante. É diferente aqui. O rol de legitimados aumenta. É bem mais do que a galera que pode propor ADI, ADC, etc. Com base no fragmento acima, essa é uma opção que se apresenta em consonância com os delineamentos desse instituto. Então, bora lá, com calma. Pode ser editada pelos tribunais superiores quando houver reiteradas decisões proferidas na sua esfera de competência que recomendem a uniformização de entendimento junto aos órgãos inferiores. Até que tá bonitinha, só tá meio que incompleta, né? Ela só tá meio que incompleta essa daí. Então, bora lá ver o restante. Estão legitimados a propor sua edição exclusivamente, ó. Os legitimados para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória. Ele tá querendo dizer que aquela galera lá do 103, ó, da Constituição, eles são legitimados para propor a edição de súmula. Só eles, ó. Exclusivamente eles. E é errado. Eu acabei de falar que quando é para edição de súmula, o rol é maior. Letra C. Pode dizer respeito a qualquer situação jurídica. Qualquer, né? Já deixa a gente com o pé atrás. De natureza constitucional ou infra. E ser especificamente direcionado à resolução de um caso concreto. Nele exaurimos sua eficácia. Aqui veio o erro, erros até demais. E letra D. A vinculação sumular incide sobre a administração pública, direta e indireta, e os demais órgãos do judiciário, não podendo, porém, atingir o legislativo. É o gabarito? É a mesma ideia do alcance da ADI, da ADC, declarado lá pelo STF, já que a súmula, a gente está falando de súmula vinculante, e a súmula vinculante é ditada por quem? STF. Beleza? Por que você achou a incompleta, professor? Ela é incompleta no final. Por quê? É bem claro. Porém, não podendo, porém, atingir o poder legislativo na sua função típica. Acho que típica de legislar. E a letra A? A letra A, vamos ver, pode ser direta para proferir no esfera de competência, que recomendo, ó, peraí. Essa parte aqui de esfera de competência. Eu achei estranho esse item. Ó. Não, a letra A, é porque a letra A ela ficou incompleta, entendeu? Aí tem muito mais informações. Rapaz, peraí, tá bem aqui na cara, agora que eu tô olhando. Agora eu vou esperar vocês acharem aí o erro bem na cara aí. Onde é que tá o erro? 1, 2, 3, 4, 5. Tá nas 5 primeiras palavras. Porque a súmula vinculante, ela só pode ser editada pelo STF. Pronto. E ele botou Tribunal Superior. Ele botou tribunais. Plural. Beleza?
E o STF não é um tribunal superior, ele é um tribunal supremo. Tribunal Supremo. Superior é STJ, TST, entendeu? TSE. Tranquilo? Então, bora lá. A letra D, ela só estava incompleta, e justamente aqui, ó, nesse incompleta, é que ela foi uma questão muito bombardeada para ser anulada, mas não foi. Vocês sabem como é a FGV, né? 10ª. A parte autora em um processo judicial inconformada com sentença de primeiro grau, de jurisdição que se embasou no ato normativo X, apela da decisão, porque, no seu entender, esse ato seria inconstitucional. Vamos lá, vamos ver aqui o que vai rolar. A terceira Câmara do tribunal, já que ela apelou, né, subiu, ao analisar a apelação interposta, reconhece que assiste razão à recorrente, mas especificamente no que se refere à inconstitucionalidade do referido ato normativo. Ciente da existência de cláusula de reserva de plenário, para quem não sabe, vai aprender agora esse outro assunto. Ciente da cláusula de reserva de plenário, referida à turma dá provimento ao recurso, sem declarar expressamente. Não declarou expressamente, mas praticamente declarou a inconstitucionalidade do ato normativo. Eles tentaram encontrar uma brecha para dizer que o ato normativo era inconstitucional. E essa cláusula de reserva de plenário, ela dá uma proteção. Significa dizer que esses órgãos, Câmara, né, terceira Câmara, é órgão fracionário. Órgão fracionário de tribunal não tem poder para declarar a inconstitucionalidade de lei. Entendeu? Não tem. Quem pode é o pleno ou órgão especial, caso o tribunal tenha esse órgão especial. Não tendo, somente o pleno. Os órgãos fracionários, tipo terceira Câmara, CV, etc., não tem poder para isso. Mesmo, e outra, a proteção é tanto quanto declarar a inconstitucionalidade, tu não pode declarar a inconstitucionalidade disso. E nem pode afastar a aplicação. Entendeu? Que foi justamente o que ele fez aqui, ó. A referida turma deu provimento ao recurso, sem declarar de forma expressa que o ato normativo era inconstitucional. Beleza? Ele tentou encontrar uma brecha e ainda assim está errado, por conta dessa cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição e súmula vinculante número 10. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, o acórdão, é um acordo, né? Fizeram um acordo lá. O acórdão proferido pela terceira turma está perfeito. Qual é a resposta? Letra D, né? D de doido ou B de burro? Um dos D de dois, né? doido. D de doido, né? Quem mais concorda? Eu concordo. Bateu certinho. Ó, aqui vem falando que é perfeito. A gente já matou lá em cima, que não segue os parâmetros, por dever ser declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato e fundamento. Olha, ele está querendo dizer, quando ele fala que ele pode declarar, ele tá dando liberdade, a gente já sabe que ele não pode. Entendeu? Nenhum nem outro. Deixa eu ver aqui. Está correto, posto que a terceira turma, terceira turma não é órgão especial, é órgão fracionário. Está incorreto, posto que violou cláusula de reserva de plenário, ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade. Não declarou de forma expressa, mas praticamente deu razão para a recorrente lá na sua apelação. Gabarito, letra D. 11. Já apareceu mais aqui de 2022. Fresquinha. Um senador da República apresentou projeto de lei visando determinar a União que sejam adotadas providências necessárias para que toda a população brasileira seja vacinada contra determinada doença
de pandemia transmitida por mosquito. Essa aqui não é 2022, essa aqui é 2016. Uma previsão já, né? O Senado Federal, no entanto, preocupado com o fato de que os servidores da saúde poderiam descumprir o que determinaria a futura lei, isso em razão de seus baixos salários, acabou por emendar o projeto de lei, determinando igualmente a majoração da remuneração. Opa, aumentou o dinheiro da galera aqui. Tem alguma coisa errada. Aprovado em ambas as casas do Congresso Nacional, o projeto foi encaminhado ao presidente da República. Com base na hipótese apresentada, assina a afirmativa correta. Projeto de lei. Beleza, fizeram uma emenda para majorar a remuneração do servidor. Então, bora lá. O presidente da República pode fazer o que aqui? Tacar a Pode caneta. vetar. Só que ela traz outras coisas. Ela traz informação aqui de 15 dias para vetar. Bora ver aqui com calma. O presidente da República não terá motivos para vetar o projeto, por vício de inconstitucionalidade formal, ainda que possa vetá-lo por entendê-lo contrário ao interesse público, devendo fazer isso no prazo de 15 dias. Certo ou errado? Errado. Letra... Ó, só uma coisa aqui, ó. Esse tipo de questão, desse jeito aqui, ó. São 30 elas dias, podem- né, professor? O prazo, eu acho. Não. Para veto, é Sim, 15. são quantos dias? São 15 mesmo? 15. Ah. Esse tipo de questão aqui, ó, elas gostam de cair na segunda fase. Mas, tipo assim, alguém vai mexer na competência de outro. Na primeira fase, uma questão assim que envolve essas competências, quem é competência para legislar sobre determinado tema e quem que é competente para determinar sobre o tema, numa prova objetiva, eu acho elas difíceis, numa objetiva. Por quê? Porque é muita decoreba. Numa prova de segunda fase já é mais fácil, porque tu já sabe quais são os artigos que falam das competências. Aí tu só corre lá para o VADMEC, ó. Ixi, é para competência para legislar sobre matéria processual. Competência privativa de quem? Ah, é do presidente. Ah, é do Senado. Ah, então aqui está dizendo que foi governador. Aí tu já matou. Tá errado. Já achou o erro, aí é só trabalhar em cima disso. Lá, na segunda fase, eu acho bem mais fácil. Quando envolve essas histórias em prova objetiva, é mais difícil, porque tem que ter uma decoreba um pouco mais avantajada. Aí ele já fala aqui, ó, de inconstitucionalidade formal. Quando eu falo de inconstitucionalidade formal, significa dizer que alguém não é competente para legislar sobre determinado tema e acabou legislando sobre isso, se intrometendo em tema alheio. A gente já encontra uma inconstitucionalidade formal. Mas bora lá, né? Letra A gente já descartou? Sim. Letra B. O presidente, ainda que tenha motivos para vetar o projeto, por vício de inconstitucionalidade formal, poderá, no curso do prazo para sanção ou veto, editar a medida provisória com igual conteúdo, Nada a Não, ver. pode não. da separação. Bora lá, bora com calma. A gente vai lendo assim e até achar uma mais correta. Letra C. O presidente poderá vetá-lo por motivo de inconstitucionalidade material e não formal. Uma vez que os projetos de lei que acarretem despesas são de iniciativa privativa do Formal. presidente. Ó, se ele fala que a iniciativa é do presidente, a inconstitucionalidade é formal, Formal. entendeu? E não material. Aí ele falou o contrário aqui, ó. Ele está dizendo que não pode, ele fala que pode, mas o vício é material. E não. Aí ele ainda traz o bizu, ó, dizendo que é de competência privativa do presidente. Foi o que eu falei. Se está falando que eu sou competente e tu mexeu na minha competência, matei a primeira inconstitucionalidade. E essa é formal. Então não é letra C. Sobrou a letra D. O presidente poderá vetá-lo, beleza, por motivo de inconstitucionalidade formal. Onde? Só na parte onde mexeu no aumento de remuneração. Na parte que majorou remuneração de servidor público. Uma vez que a iniciativa legislativa nessa matéria é privativa do Poder Executivo, devendo o veto ser exercido no prazo de 15 dias úteis. E o silêncio do presidente
importa sanção tácita. Saibam disso também. Porque se ele não vetar, em 15 dias, o silêncio dele significa que ele concordou. É a sanção tácita. E vetou nos 15 dias, sanção expressa. Peguem logo essa informação. Gabarito letra T. Ó, bem aqui, ó. Artigo 61, parágrafo primeiro, são de iniciativa privativa do presidente. Isso aqui é a Constituição. Iniciativa privativa do presidente. As leis que disponham sobre. Aí vem criação de cargo, função, emprego, um monte de coisa. Aí vem aqui lá no final, aumento de remuneração. Por isso que eu falo, para a prova objetiva é difícil. Por quê? Porque a gente tem que decorar. Isso aqui é só 1% dessas competências distribuídas. Na subjetiva, que é a segunda fase, não é, porque a gente corre nos artigos. A gente lê rapidinho lá e encontra. Mas e na eliminação ajuda bastante também, viu? É, ajuda. Ó, aqui já está mais completo, o parágrafo 1º do 61. O que é de iniciativa dele? Ó. Leis que fixem, modifiquem os efetivos das armadas, disponham sobre cargo, função, organização administrativa, ó o tanto de coisa. Provimento de cargo, servidor da União, organização do Ministério Público, criação e vai, por aí, ó, não acaba não. Entendeu? Aí decora isso aí, meu filho. É complicado, né? Questão número 12. Inconformado com decisão, bora lá, ó. Decisão proferida em sede de primeiro grau da Justiça Estadual. Primeiro grau, juiz, né, de base. Que reconheceu a licitude da exigência de prévio depósito. Ó, a decisão do juiz está dizendo que é lícito prévio depósito em dinheiro como condição para a admissibilidade de recurso administrativo. Está correta essa decisão do Errado. juiz? Está errado. Ela está errada porque ela faz o quê? Afronta súmula vinculante do STF. Qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Reclamação constitucional dirigida ao STF. Qual é a outra coisa que tem que vir na cabeça de vocês, caso a questão trabalhe em cima disso? É a necessidade de esgotar a esfera administrativa. Entendeu? Propor lá os devidos recursos, etc. Tranquilo? Porém, aqui não vou fazer isso. Por quê? Porque eu já estou num processo judicial, ó. Já foi decisão judicial, eu já posso ir diretamente. Então, bora lá. Assinar a opção que apresenta a medida judicial que deve ser apresentada para que, em consonância com o sistema jurídico, João, como legitimado, possa buscar a cassação da supramencionada decisão. Se já eu já estou dentro de um processo, já é decisão judicial que eu quero atacar, porque ela está afrontando súmula vinculante, eu vou diretamente para Letra A. o Letra A. Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, STF. Gabarito, letra Letra A. de ainda tem mais. De aprovado. É a de aprovado. Ó, agora começou aqui, só para a gente finalizar, né? Começou aqui umas provinhas aqui de concurso. São fáceis. Ó, vocês já pegaram o suficiente para acertar essas questões aqui. Quer ver? Delegado de Polícia Edital 2022. Município. Ah, não, ele trouxe uma exceção. Olha lá, né? Trouxe a exceção que estava faltando aqui para completar o estudo. O município Alfa foi citado em uma ação civil pública, ajuizada por um legitimado. Vamos só falar alguém legitimado para propor ação civil pública. Ao analisar os termos da petição inicial, o procurador-geral do município identificou a existência de uma questão constitucional de fundo que estaria sendo interpretada de modo equivocado pelo autor da ação. Acresça-se que a tese do autor veio a ser acolhida pelo juiz de direito em sede de cognição sumária, ali, né, de forma rápida, sendo deferida a tutela de urgência. O procurador-geral do município, ademais, tinha conhecimento de que inúmeras decisões semelhantes já tinham sido proferidas por juízes e tribunais do país, enquanto muitas outras rechaçavam a tese. Então, bora lá.
Hum, 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 hum. À luz dessa narrativa, o procurador-geral do município concluiu que a melhor opção seria a imediata submissão da tese. Tem várias teses aqui. Eu tenho várias teses. Eu quero uma tese geral que vai fazer todo mundo ficar quieto. E quem vai criar essa tese geral é o STF. O que ele está falando aqui? O que ele sobre o que ele está querendo tratar aqui? Edição de quê? Edição de súmula. Súmula. Edição de súmula vinculante. É isso? Ou não? Sim. Ou... Não, ele está falando disso. Agora vamos ver o comando, né? Vamos ver o comando aqui, ver o que vai dar. Nesse caso, o instrumento a ser utilizado pelo município é a arguição de descumprimento de preço fundamental, a DPF, não. Letra B, requerimento de adição de súmula. É a letra B? Gabarito. Gabarito, letra B. O lance da questão é a gente conseguir interpretar ela, beleza? Isso aqui é uma questão de interpretação. Por que ela é de interpretação? Porque eu não consigo enxergar claramente o que ela está querendo. Eu não consigo enxergar de forma clara. Quando eu não consigo enxergar de forma clara, eu tenho que fazer todo um exercício para enxergar o que está nas entrelinhas. Que é a ideia aqui de estar tendo discussão. Tem várias teses levantadas. A gente precisa de uma tese geral para esse pessoal se aquietar. Beleza? E o município aqui, ele quer entrar com esse pedido de adição de súmula vinculante. Lá na lei que fala dos legitimados para propor a adição de súmula vinculante, ele não entra logo de cara no rol, ele entra numa exceção de um parágrafo, onde fala que ele pode, de forma incidental, num processo, que vai ser o caso bem aqui, ó, já que ele é citado numa ação, ele pode fazer essa propositura aí de edição de súmula vinculante. Entendeu? Esse requerimento de adição de súmula vinculante. Gabarito, letra B de bola. Era o que estava faltando aqui para completar os estudos de hoje. Deixa eu ver aqui se eu coloquei esse negócio. Coloquei, tá bem aqui, ó. Parágrafo. Ele entra no parágrafo. O município poderá propor incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, que foi esse caso bem, ação civil pública, a edição, a revisão ou o cancelamento. Ele pode fazer edição, revisão, cancelamento. 3 coisas. Aqui ele vai fazer o quê? Edição de súmula vinculante. O que não autoriza a suspensão do processo. O processo continua. Entendeu? Entra em paralelo com aquilo ali, o processo continua rolando. Beleza? Então, bora lá, bora lá. Peraí que tem alguém que apareceu aqui 1h10. Deixa eu ver quem foi. Juliana Aparecida dos Santos Barros. Parece o nome completo logo. Opa. Voltando. A Lei Federal X, falou em lei federal, foi impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal foi impugnada, beleza. Que se encontrava em tramitação no STF, está rolando a ação. Durante essa tramitação, foi editada uma medida provisória que dispôs em seu último artigo que estava revogada a Lei Federal X. Quando a questão traz essa história de revogada a Lei Federal X, ele está querendo mexer com a nossa cabeça. Querem dizer o seguinte: houve perda do objeto. Sendo então, essa ADI não vai parar ali, né? Morreu. Ela traz isso na cabeça do candidato que estudou menos. Mas o candidato que usa a lógica, por mais que ele não saiba, de fato, com grau de certeza, ele vai usar a lógica. Qual é a lógica aqui, ó? Ele quer fazer a gente acreditar que perdeu o objeto, então a ADI não vai seguir em frente. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que, aí vem aqui, ó, letra A vem na cara, vem logo na cara, o candidato afoito, disse, meu Deus, essa aqui tá dada, é letra A, vou marcar a letra A e partiu para outra. Com a revogação da lei federal, a ADI perdeu o objeto, ele pá, marcou e pulou Por para que outra. perdeu o objeto que ele iria marcar? Não perdeu o objeto. Pois é, por que ele pensaria isso? Ah, porque Agora, qual é ele a disse que lógica? estava revogado, Qual é né? a lógica?
Tem uma lógica atrás disso aí. Medida provisória. Medida provisória, quando a gente fala que é editada, medida provisória com força de lei. A medida provisória, ela tem um prazo, não é isso? Ela já pode É. entrar em vigência, mas ela tem um prazo para ser transformada em lei. Se ela não for transformada em lei nesse prazo, acabou a medida provisória. Acabou o efeito de medida provisória. Entendeu? Aí faria sentido a ADI perder, não ter continuidade por perda de objeto, sendo que a medida provisória nem foi transformada em lei. Não faria sentido. Entendeu? Não perde. Não perde, a ADI continua. Aí vem a letra B. A ADI deve ser suspensa, suspensa até que a medida provisória seja apreciada pelo legislativo. Deixa eu ver aqui. Letra C, letra D, letra E. É a letra D, você já falou. Não Dê uma olhada afeta aí. o trâmite da ADI. A medida provisória apenas suspendeu a eficácia da lei e não afeta a ADI. Entendeu? Continua. Até porque pode ocorrer da medida provisória não ser convertida em lei e ela perder sua eficácia. Aí quer dizer que ela nem foi convertida em lei, quer dizer que ela pode ter poder para... dar poder demais para ela, sendo que o futuro dela é incerto. Entendeu? Por isso que não afeta o trâmite da ADI. Entendi. Aqui, 15. Eu nem mostrei a questão, né? Era de que era? Promotora? Promotor. Como eu falei, né? Promotor, juiz, as primeiras, a prova objetiva, ela é mais fácil. Agora a segunda, não é não. Pega uma aí para vocês, pega uma aí para vocês dar uma lida. Você já Questões, fez algum? nunca fiz. Tô querendo fazer uma aí de juiz aí, não sei se vai rolar, não. Tô com pena de dar R$ 305 na inscrição. Tá quase mais caro que tá bem. Eles têm que colocar. É padrão agora. É porque era assim, era tudo número redondo. Aí agora eles estão fazendo esse negócio de quebrar número, R$ 305. Que, rapaz, Esses R$ 5 no final. esses R$ 5 aí é que é a diferença, né? 15. O Estado Federado Alfa, bora lá, Estado Federado Alfa, em medida muito comemorada pela população carente, lá vem Lei X, Lei Estadual, né? Lei Estadual, bora lá. Que dispôs sobre regras simplificadas para a realização do registro civil de pessoas naturais. Como é que funcionam as questões de segunda fase de OAB? Assim também. Ó. Pega uma lei que vai fazer o quê? Regulamentar determinada matéria. A gente tem que estar esperto. Essa matéria é de competência mesmo de lei estadual ou não é? Se não for, ADI nela. Ó, registro civil de pessoas naturais. Qual o tema do direito isso aqui trata? Civil. Direito Competente. civil. É direito civil mesmo? É. Direito civil. Se é direito civil, quem é competente para legislar sobre isso? Estado ou a União? União. União. Encontrei o quê? Inconstitucionalidade formal ou material? Formal. Formal, porque mexeu na competência. Encontrou essa história de fulano está mexendo no que não é dele, tá legislando sobre o que não é dele, de competência dele? Inconstitucionalidade formal. Bota logo isso na cabeça. Às vezes a questão nem traz isso, né? Como resposta. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se traz. Às vezes vem bem mais seca. Então, bora lá. Registro civil, pessoas naturais, reduzindo formalidades, aumentando o nível de acesso, tá? Bora lá. A comemoração, no entanto, cedeu lugar à decepção, já que diversos órgãos jurisdicionais de primeira instância estavam decidindo pela inconstitucionalidade do referido dispositivo, que não mais estava sendo aplicado em diversos quadrantes do Estado. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que a Lei X letra A, é inconstitucional, sendo corretas as decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais no sentido de não aplicá-la. É o gabarito?
Deixa eu ver aqui. Letra B. Embora fosse constitucional. Está dizendo que em algum momento ela pode ser. Errado. Letra C. É constitucional. Errado. Letra D. É por ser direcionada apenas à população carente. Quando ele fala que é inconstitucional só por isso, ele está Errado. querendo dizer que em algum momento ela pode estar correta. Então, é errado. E é constitucional. Errado. Gabarito letra A. Porque feriu competência privativa da União. Repetindo. Por isso que elas ficam difíceis, porque a gente tem que saber, ó. A gente tem que conseguir enxergar. Ó. Compete privativamente à União legislar sobre registros públicos. E lá era uma lei estadual regulamentando determinada matéria. Outra, promotor. Para ver essa daqui. Governador do Estado membro alfa, presta atenção, editou decreto. Ó, decreto. Qual é o decreto? Que foi o que eu falei para vocês prestarem atenção. Qual é o tipo de decreto? Aqui é um decreto regulamentar. Bora lá, né? Bora lá. Regulamentando a lei estadual, isso. Por entender que o referido decreto avançava em espaço reservado à lei, tendo extrapolado, portanto, o exercício do poder regulamentar, a Assembleia Legislativa do Estado editou o decreto, agora vem um decreto legislativo, suspendendo diversos de seus preceitos. Continua. E resignado com o ocorrido, já que ao seu ver o decreto X limitara-se a regulamentar a lei, o governador questionou sua assessoria sobre a possibilidade de o decreto legislativo, agora ele quer atacar quem? O decreto legislativo. A gente já viu que decreto legislativo, ele entra lá nas normas Pode. primárias, podendo ser objeto de ADI. ADI. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Decreto legislativo a ser submetido à apreciação do STF, sendo-lhe respondido corretamente que o decreto legislativo, vou deixar vocês responderem. Pode aí, não vão pesquisar aí no Google, não. Cuidado, né? Ó, a gente precisa da base, a gente viu a base durante essas questões todas. Aqui, nas questões mais avançadas, eles vão colocar algumas palavras que a gente pode não ter tido contato, mas ainda assim eles vão trazer palavrinhas da base. Essa letra é o final, tá errado? Então, qual é o gabarito? Qual que vocês arriscariam aí? Eu vou na A, porque ele pode ser submetido ao controle concentrado. Não, mas aí ele já matou bem aqui, ó. Olha todos aqui, ó. Todos os atos emanados das estruturas estatais de poder? Não. Não é todos os atos. Não é todos os atos. A gente Então é a viu que... letra D. Então é a letra D. Então, é a letra D. É o Entendeu? controle concentrado de funcionalidade. É a letra D, ó. Por ostentar generalidade e abstração negativa, contrapondo. Ó, a ideia do abstração negativa é porque está impedindo ele, entendeu? Por isso que ele quer atacar. Eu fiquei na dúvida disso aí. Contrapondo-se a positiva do ato sustado, possui caráter normativo, eu vou deixar mais completo, normativo primário, e pode ser submetido ao controle concentrado de constitucionalidade. Entendeu? Ele trouxe as duas situações, ó. Ele trouxe o decreto regulamentar, que eu falei que ele não pode, porque ele entra no secundário. E ele trouxe o decreto legislativo, e especificou, eu quero atacar o decreto legislativo, então ele pode ser objeto de ação de controle concentrado perante o STF. Aqui ele colocou exemplo de todos os atos emanados, não é todos os atos. Assim eu ia colocar primário, secundário, o que fosse. A letra B é ato de efeito concreto, não tendo, portanto, conteúdo normativo. Tem conteúdo normativo. Não pode ser submetido.
Pode ser, a letra E pode ser submetida ao controle, mas apenas se a suspensão de preceito do decreto tiver ocorrido por vício Final tá de errado. inconstitucionalidade objetiva. Não, esse final aqui ficou. Peraí, que até travou aqui. Esse final aqui ficou esquisito. Gabarito, letra D. É uma questão de promotor. Mas a gente percebeu que pegando coisas base, a gente consegue ir devagarzinho aqui e chegar a um gabarito. Entendeu? É isso que eu digo. É a base, que é o negócio. Uma de juiz. Vamos ver aqui essa daqui. Deixar vocês aí a fonte de querer fazer uma prova. Maria teve uma série de produtos essa aqui vai ver na cara. Essa aqui já dei a resposta faz tempo. Eu acho, né, que é essa aqui. Maria teve uma série de produtos apreendidos em seu estabelecimento sob o argumento de comercialização ser proibida no território brasileiro. Ato contínuo, ao receber o respectivo auto de apreensão, apresentou defesa, argumentando com provas documentais que a lista de produtos proibidos na qual se basear a autoridade administrativa fora alterada em momento pretérito, passado. Sua defesa, no entanto, não foi acolhida, não acolheram a defesa da mulher. Ao ser notificado da decisão, o que Maria fez? Recurso administrativo. O que está vindo na cabeça de vocês aqui? Daquela historinha de recurso administrativo. Para eu depois pensar numa... Instância superior. Não, recurso administrativo, estou aqui tentando resolver de boa, não quero buscar, não quero ir atrás de um tribunal para me ajudar a resolver esse problema. Então, bora lá, recurso administrativo, endereçar a autoridade superior, que ocupava o último grau do escalonamento. Está querendo dizer que ela já veio lá de baixo, não tem mais saída, ela já exauriu a instância administrativa. Exauriu, já expliquei isso aqui para você lá no início. Eu falei que havia uma questão mais elaborada do que a questão da OAB que trouxe algo parecido. O recurso não foi conhecido por esta última autoridade, já que Maria não atendera a um dos pressupostos. Qual foi o pressuposto aqui, de admissibilidade que eles vão colocar? Realização de depósito de 50% do valor. Tá correto? Não. Tá ferindo o quê? A gente já fez uma questão dessa que cobrou o depósito. Questão Foi. da OAB, 2016. Tá ferindo o quê? Súmula vinculante do STF. O que eu vou fazer agora? Qual é a ação que eu vou utilizar? Reclamação. Reclamação. Olha como isso aqui é fácil. Isso aqui é uma questão de 2022, de juiz. É fácil, você só precisava lembrar da história da reclamação e do depósito. Não posso condicionar o conhecimento de recurso, porque eu não fiz o depósito Eles fazem um depósito, pede um valor, entendeu? Para pagar um valor em relação ao valor de alguma coisa. Da mercadoria, vamos supor que é 100 mil de mercadoria. Para o recurso ser conhecido, ela tem que fazer o depósito de 50% desse valor. Não pode. Viola súmula vinculante. Violou súmula vinculante, ela vai poder entrar com a reclamação. Por que ela vai poder entrar com a reclamação agora? Porque a questão trouxe que ela tentou resolver isso tudo de forma administrativa. Eu só posso ir com a reclamação depois que eu fizer isso. E como a questão trouxe isso, deixou mais clara. A questão da OAB, que trouxe algo semelhante, falando de depósito, não trouxe essa informação. Só disse que decisão judicial, etc., e condicionou a ideia do depósito. Feriu súmula vinculante, reclamação para o STF. Questão de 2022, juiz de direito. Fácil. À luz da sistemática afeta a súmula vinculante, Maria. Bora lá. Deve submeter a decisão às instâncias ordinárias do judiciário. Está querendo dizer que ela primeiro vai ter que buscar um juiz de base. E somente no segundo momento, aí que ela vai para o STF. Errado.
Letra B, pode submeter a decisão via reclamação ao STF, cabendo ao tribunal anulá-la e determinar a prolação de outra, com a aplicação da súmula vinculante. É o gabarito? É ou não é? Tá aparecendo. Eu já marcaria a letra B e partiu para outra. A letra B é o gabarito. É bem. Aí aqui letra C vem com história de mandado de segurança. O outro, não pode submeter. O outro, não pode submeter. Tchau, a questão dessa aqui era 50 segundos. Deixa eu ver. Aqui ia ser 20 segundos para ler, né? Aí já ia matar. Aí só ia procurar o nome aqui, reclamação, tchau. Tá bem aqui, ó. Só aqui que fala reclamação. Vai ser... Mataria rápido assim, professor? Na hora lá? Essa daqui, sim, depende também dos assuntos, entendeu? Essa aqui veio fácil. E eu vim Entendi. explicando ela, eu vim explicando essa história aí, para ver se quando chegasse vocês iam ter um estalo na mente. É uma súmula, 21, ó. É inconstitucional a exigência de depósito, arrolamento prévio de dinheiro ou bens para que um recurso administrativo venha a ser conhecido. Entendeu? Esse tem mais outra aqui. O chato é quando essas questões elas envolvem a jurisprudência. Ainda mais quando eles colocam aquela jurisprudência que não é pacífica, que é específica de determinado tribunal e tu nunca leu, aí tu fica doido da cabeça. Bora ver essa daqui. Em relação ao controle de constitucionalidade, isso aqui vocês vão acertar. Só para dizer se o item 1, 2, 3, 4 está certo ou errado. Vai lá. Primeiro, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, será apreciada pelo STF. Certo. Em se tratando de controle de constitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal. Tá certo aí. Tá certo. Entendeu? Porque a gente sabe que tem uma regrinha aqui. Via de regra, a lei municipal contestada aqui, se não for em face da Constituição Federal, não cabe a DPF, entendeu? Aí ele deixou claro, em face da Constituição. Aí sim, a DPF está correto. Item 2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é cabível em caso de lei anterior à Constituição Federal. Tá certo. Legislação anterior à Constituição Federal de 1988, eu quero contestar alguma coisa dela, é por meio de ADPF. A questão das para juiz. Para juiz. 3. Dentre os legitimados a propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental está o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Certo. Certo. É só ler lá o 103 da Constituição que está lá. Conselho da Ordem. Aí vem aqui. Ele é o especial, né? A decisão que julgar procedente ou improcedente a ação de descumprimento de preceito fundamental é irrecorrível, mas é cabível a ação rescisória. Aí aqui o cara tinha que estar afiado na lei específica. Errado. Errado, né? Não é cabível a ação rescisória. Beleza? Mas, deixa eu ver que se independente de eu saber a 4, daria para matar a questão. Deixa eu ver. Aqui não tem um... o cara ia ficar confuso. Ó, são espertos, são nojentos. Ó. Eles deixaram aqui a A e a B. O cara ia ficar na dúvida de 50%. Mas é assim mesmo. A letra A. Quer dizer, mas ainda assim vem muita coisa fácil. Vamos ver se tem mais um. Veio muita coisa fácil. Vem. Só que é aquela história. São provas que tu tem que fazer 90%. Para tu ir para a segunda fase. Aí é que entra a parte difícil. Não é 80 não, professor? É 90 mesmo? Depende. Depende do nível do pessoal. Tem uma galera aí que está no nível ET. Deixa eu ver essa 19. Isso aqui, delegado de polícia. Procurador do município, vamos lá, o procurador do município reunir-se com o prefeito ou presidente da Câmara. Coisa boa não vai ter.
para informar que determinada entidade de classe, bora lá, entidade de classe de âmbito nacional. Peraí que deu uma travada aqui. Entidade de classe de âmbito nacional ingressa com uma ADPF, na qual sustenta a inconstitucionalidade de lei municipal de 1987, ou seja, anterior à Constituição. Então, até então, a ação está correta, é a Correto. ADPF mesmo. Em razão da afronta a princípios fundamentais, etc. Almejando que isto seja declarado pelo STF. Beleza, tudo ok. Ao responder às perguntas formuladas, o Procurador-Geral do município informou corretamente que a DPF não seria conhecida, a lei municipal, nananã. Vão lendo aí, deixa eu ver se vocês acertam essa. Acho que você já tem informação também suficiente. Letra D. D de doido. É ou não é? Vamos ver aqui rapidão. A DPF não seria conhecida, pois a entidade que ajuizou não tem legitimidade. Errado. Errado, hein? Letra B. A lei municipal não poderia ser submetida às disciplinas indicadas ao controle concentrado. Pode sim, porque a gente viu aqui que é algo anterior à Constituição de 88. Deixa eu só deixar vermelhinho aqui, né? Não. Vamos ver o outro. A procedência do pedido somente produzirá efeitos em relação às situações concretas descritas na DPF, não afetando a lei. Errado. Vocês estão prestando atenção que isso aqui é uma questão de 2022, fresquinha, FGV, e ela não perde essa história de negação, restrição e tudo mais. Mas tem gente que ignora. Letra D. Ainda que o pedido seja julgado procedente com a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, o Poder Legislativo pode aprovar outra lei de idêntico teor, Pode. porque o Poder Legislativo não fica vinculado às decisões do STF em questão de ação de controle concentrado. Gabarito letra D. Deixa eu ver a letra E. A procedência do pedido obstará, impedirá. Ela não gosta, a FGV não gosta de usar o nome impedir, ela usa esse obstar. Obstará que o Poder Executivo pratique atos administrativos com base na lei impugnada e que o Poder Legislativo edite. Errado. Questão fácil também. Parece até que eu fico escolhendo as fáceis, né? Não, eu vou pegando assim as fresquinhas e vou botando aqui. Ó, essa aqui de estagiário, vai ver que é mais difícil. Ao apreciar recurso de apelação, João, desembargador da primeira Câmara Civil, primeira Câmara é o quê? Órgão especial ou órgão fracionário? Fracionário. Fracionário. O que que ele vai fazer? Ele vai dizer que a lei é formal e materialmente incompatível com a Constituição. Ele está querendo dizer que ela é Constitucional. inconstitucional. E ele não pode. Então, bora lá. Nesse caso, calma aí. João deve afastar monocraticamente a aplicação da lei. Não pode. Quem é que pode fazer isso? O tribunal, né? O pleno do tribunal, ou o órgão especial, se tiver. Procurem o gabarito. Letra E. Vamos ver aqui letra B. Somente somente colegiado. Por se tratar de lei federal, o Tribunal de Justiça não pode deixar de aplicar. Não, pode sim, a gente já sabe que não tem problema, desde que seja pelo pleno ou órgão especial. Letra D. Deve ser solicitada a manifestação do STF em relação à constitucionalidade, suspendendo seu processo. Não. Letra E. A inconstitucionalidade da Lei Federal X somente pode ser reconhecida pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou dos membros do órgão especial, se tiver órgão especial nesse tribunal. Eu nem sei se tem algum tribunal que não tenha órgão especial. Deve ter algum que não tem. Beleza? Gabarito, letra E.
Perceberam que as últimas questões que vieram de juiz, promotor, delegado, elas vêm num nível um pouquinho avançado, vêm, mas elas vêm muito com informação base. Base. E a gente veio lá do início pegando informação base. Observaram também que as questões de OAB, elas trabalham muito em cima da base. Entendeu? Aí eu coloco as de concurso para mostrar para vocês que não é impossível vocês também dominarem esse tipo de questão. E ainda por cima, aprofunda o assunto, fica mais expert. A gente encerra por hoje. Tranquilo? Até amanhã, pessoal que da mentoria. Amanhã é ética, amanhã tem ética. Questões de ética.